Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Esse vídeo é uma proposta de reflexão a você, companheiro rubro-negro, que precisa saber que a escolha que o Marcos Braz vai fazer agora para treinador do Flamengo nessa oportunidade precisa ser certeira, precisa ser inteligente e vitoriosa. Não que em outras oportunidades não houvesse essa necessidade. Obviamente havia, mas agora mais do que nunca, inclusive para poder salvaguardar o próprio cargo que o Marcos Braz ocupa, o de vice-presidente de futebol. Ontem nós falamos na live sobre a pressão que o Landim sofreu para que não seguisse com o Marcos Braz no próximo triênio. Pressão essa que foi realizada pelos correligionários do Landim, pelos associados do clube, pelos rubro-negros, pelos integrantes das chapas que compuseram a chapa vitoriosa, ou seja, os líderes das correntes políticas dentro do clube. Quero lembrar vocês, inclusive, da entrevista que o Márcio Braga deu lá no clube, porque mesmo já velhinho, ainda tem muito apoio, ainda tem muita moral lá no clube, quando ele falou peremptoriamente que o problema do Flamengo é que tinha muito amador no departamento de futebol. E aquela crítica era diretamente, claro, para o Marcos Braz e aqueles que o assessoram na vice-presidente de futebol. Então ele foi bem claro, olha, tem muito amador no departamento de futebol e o Flamengo precisa melhorar. E o Marcos Braz, naturalmente, acaba sendo bastante pressionado em função de um trabalho que fez no ano de 2021, que não foi bom, que não foi exitoso, não adiantou disfarçar, isso não engana ninguém, e que agora precisa ser certeiro, que agora precisa ser vitorioso. E que para ser vitorioso ele precisa considerar alguns aspectos que são muito importantes e muito difíceis de serem equacionados. São problemas que naturalmente são criados em função do trabalho espetacular que o Mister fez no ano de 2019. Porque o Mister, meus amigos, é uma assombração para qualquer treinador. E me parece que o Mister, raciocinem aqui comigo, deixará o Benfica, ficará livre em maio. Mas o Flamengo está sem técnico agora, precisa fazer uma boa pré-temporada. Vocês sabem que um time se move durante a temporada em função do que trabalhou na pré-temporada. É muito importante que vocês saibam disso e por isso a pré-temporada acaba sendo um ponto nodal de um projeto vitorioso de um clube no ano corrente. Então o Flamengo precisa de um treinador agora e o Mister só sai em maio. Se contrata um treinador, raciocinem comigo, um treinador de nome agora, e esse treinador não der certo, o Mister vai continuar a ser uma assombração. Aliás, o primeiro jogo que der empate, a primeira vitória, o primeiro resultado mal sucedido, a nação rubro-negra vai começar a gritar olê, 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 mistê, mistê, e vocês sabem disso. Tal como sempre foi praxe, desde que o Mister saiu no ano de 2020. Então, meus amigos, o que fazer num momento como esse? Porque se você contrata um grande treinador, esse treinador naturalmente viria para cá, estrangeiro, com uma multa muito alta. E em maio o Mister ficaria livre. E aí vocês imaginem a seguinte situação: o Flamengo não muito bem numa competição com resultados insatisfatórios, o Flamengo não produzindo o futebol que todos nós gostaríamos que produzisse, com folga, com técnica, com qualidade, com muita margem nos resultados para que respiremos tranquilos nas competições, e o Mister livre no mercado. O que ia acontecer? Não tenho nenhuma dúvida que a pressão seria muito forte. E aí, para demitir esse treinador que foi contratado, o Flamengo arcaria com uma multa que indubitavelmente seria muito alta. Ontem nós discutimos isso, muitas pessoas concordaram comigo quando eu disse que esse era um momento importante de reflexão. A situação ela não pode ser feita, meus amigos, de maneira sodada, como foi da outra vez, ou como foi nas outras vezes. O Mister, ele deixou o clube,
o Marcos Braz imediatamente contratou o Domi, de maneira sodada, de maneira muito rápida, não reflexiva, não compreendendo exatamente os riscos que envolviam a contratação de um treinador que jamais havia treinado uma grande equipe como treinador principal. Depois disso, e de muita insistência, o Domi saiu, ele foi demitido e imediatamente o Marcos Braz ligou para buscar o Rogério Ceni, também de maneira muito assodada, também de maneira desplanejada, para trazer o Ceni para cá. E o resultado disso vocês já sabem. O trabalho não foi bom, nós fomos ali campeões brasileiros, nós sabemos como, e a hora apropriada de ter demitido o Ceni, ela não foi aproveitada, que foi justamente depois que o Campeonato Brasileiro terminou. O Ceni permaneceu por mais 6 meses e aí depois, meus amigos, só sobrou o Renato, e aí quando veio o Renato, o resultado vocês já sabem. Tiveram que demitir o Renato também, porque de maneira desplanejada, meus amigos, não há trabalho que funcione. O que aconteceu em 2019, na verdade, é um ponto fora da curva, é um desvio padrão nos clubes de futebol. O Mister chegou, realizou um grandíssimo trabalho, ninguém o conhecia bem, deu certo, mas isso não significa que daria certo outras vezes com outros treinadores. Então esse momento ele é muito delicado. Primeiro porque o Landim já passa por uma pressão enorme para poder demitir o Marcos Braz. O Landim resolveu afiançá-lo. Depois, porque a própria torcida realmente está insatisfeita. Por mais que você aí, companheiro, não esteja tão irritado, você não gostou daquilo que aconteceu por ser rubro-negro. Por nós termos terminado esse ano de 2021 sem nenhum título importante. Então você quer realmente uma boa escolha. E aí, meu amigo, o Mister, que também não está bem lá em Portugal, provavelmente deve deixar o clube agora em maio, o Benfica em maio. Então, o que é que nós temos que fazer? Contratar um grande treinador agora, renomado, que seja caro, mas que vai continuar sob a sombra do Mister? Ou, meus amigos, levando-se em consideração que seria realmente um grande treinador, né? Porque o Domi não era, o Rogério Ceni tampouco. Só que dessa vez o Marcos Braz sabe da responsabilidade. Então o que está passando pela cabeça do Marcos Braz? Contratar mesmo assim e correr o risco do Mister ficar livre em maio e junho e ir para um outro clube rival aqui do Brasil? Porque é bem provável que isso aconteça. É óbvio que sim. Se acontece alguma coisa com o treinador do Palmeiras, eles demitem o treinador e contratam o Mister se o Mister estiver no mercado. Se acontecer alguma coisa lá com o treinador do Atlético, se o Cuca resolver sair ou então for demitido, o Menin vai lá em Portugal e traz o cara de avião. Já pensaram nessa hipótese? Então, realmente, o ambiente na Gávea vai ficar muito efervescido se por acaso acontecer uma situação como essa. Então, o que seria melhor, no meu entendimento? Você pega um avião, você vai lá, tenta se apalavrar com o Mister, todos sabem que o Mister realmente não vai continuar lá, perguntar ao Mister, olha aqui, olha, você gostaria de voltar ou não? Porque nós vamos esperar você. Contrata um treinador como o Dorival, por exemplo, algum treinador que aceite realizar um trabalho, que seja um treinador experiente, mas que aceite realizar um trabalho até junho, na chegada do Mister, para evitar esses dois problemas. Quais sejam? Eu vou repetir. O primeiro, não dá certo e depois o Flamengo tem que se livrar desse treinador pagando uma multa alta e ter que ficar com esse treinador e assistir uma outra torcida gritando olê, 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 Mister, Mister. Vocês já pararam para pensar nisso? Então esse é um momento fundamental. Não é pegar um avião e sair em busca de um treinador. É primeiro resolver esse problema. É entender como é que as coisas vão funcionar. É entender o que pode acontecer com o torcedor rubro-negro, que não vai hesitar em pedir e não vai pensar em multa. No momento em que, se o Flamengo estiver mal
numa competição e o mister ficar livre no mercado, meus amigos, o torcedor rubro-negro não vai pensar em multa. Importante que vocês saibam disso. E vão, naturalmente, pressionar muito pela contratação do mister. Então, esse é um momento delicadíssimo. Ele não é fruto da minha cabeça, isso realmente vai acontecer. Isso é fruto, meus amigos, do sebastianismo que tomou conta da torcida do Flamengo em função de algo que foi concreto, ou seja, um trabalho maravilhoso que nos colocou realmente, parafraseando o Bruno Henrique, em outro patamar. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa escolha. Traz, por exemplo, o Valverde agora. Faz um contrato com ele de 1 ano e meio com uma multa alta. Não dá certo o Valverde aqui. O mister fica livre em maio, a torcida pressionando, o que faz com o Valverde? Paga a multa altíssima para trazer o mister, a um custo também muito caro. Verdade? Se isso não acontecer, meus amigos, se por acaso contrata um treinador interino para depois buscar o mister, se tiver apalavrado com ele, seria algo que envolve muito menos risco. Essa questão ontem foi apresentada na live, ela gerou uma polêmica enorme, mas aqueles que discordaram, eles eram, eu diria, talvez rubro-negros que não analisaram a questão nos seus pormenores. Tem certos fatos que nós não vamos poder mudar. O mister é assombração para qualquer treinador que venha assumir o clube de regatas do Flamengo. Pense nisso, companheiro rubro-negro. Eu daqui a pouco estou indo para o jogo, Flamengo e Santos. Não vale nada, mas o Flamengo está em campo e eu estou lá. E aí depois, quando eu voltar, vou fazer uma live hoje, segunda-feira, começa mais ou menos por volta de 11h15. O jogo acaba às 10 horas, 11h15 eu começo a live. Saudações rubro-negras. Meus amigos, muito obrigado. Até mais tarde, 11h15, a nossa live.